Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Dádiva e Gratidão, a dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. E você sabe que na ciência ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. Além disso, é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast a gente conhece organizações e movimentos de toda a nossa região e também alguns episódios especiais como este que nós estamos trazendo hoje aqui para conhecer também uma empresa que tem uma política de investimento social e esse podcast ele é realizado de forma conjunta com o Instituto Amigo do Leão, que é uma organização da sociedade civil que promove ações e projetos ligados ao desenvolvimento do terceiro setor, do investimento social privado, da economia criativa e também o apoio aos fundos da criança e adolescente e também fundos do idoso. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, o Dádiva e Gratidão, e também no Instagram. Também no Instagram também o Dádiva e Gratidão, e também o Instituto Amigo do Leão, que você encontra também lá no YouTube e também no Instagram. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Dessa forma os algoritmos entendem que esse conteúdo é relevante para fazer toda a distribuição. Quero agradecer também aos patrocinadores do podcast, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, e também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. As duas empresas você também encontra fácil nas redes sociais. Bom, como eu falei, nós temos um episódio muito especial hoje. Vamos falar sobre vários assuntos relacionados ao interesse do terceiro setor, desse ecossistema, e também conhecer um pouquinho da trajetória dessa empresa tão presente aqui em Santa Catarina. E para isso eu recebo a Luciane, da Engie Brasil, ela que é a gerente de responsabilidade social. E queremos conhecer um pouquinho mais da Engie, também da Luciane. Luciane, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, né? Muito grata pelo convite, Loriberto. Então, aqui representando a Engie Brasil, né? Especialmente no contexto da diretoria de sustentabilidade, com esse foco em responsabilidade social. Então, antes de começar, eu também quero dizer que eu sou uma mulher de uma estatura média, branca, né, cor branca. Eu tenho cabelos loiros, assim, na altura do ombro. Eu estou vestindo uma camisa branca, com um crachá, um cordão de crachá, assim, azul celeste, que é o da empresa. Estou usando óculos e meu fundo, ele está desfocado, mas ele é um pouco cinza, assim, cinza mesclado, né? Sou mãe de três filhos, dá para dizer. Uma delas é minha enteada, mas a família é considerada, né, com três crianças e jovens. Sou casada, e antes de começar, me foi pedido um pouco para contar um pouquinho da minha trajetória. É isso, Loriberto? Isso. Vamos conhecer um pouquinho da Luciane, né? Eu tenho duas formações. Eu me formei primeiro em comunicação social, né, em São Paulo, então na SPM, numa faculdade bastante tradicional nessa área. E depois eu, por meio de um curso de psicologia, fui migrando ao longo de 15 anos, eu posso dizer, quase 20, até chegar hoje nessa área de sustentabilidade. Então eu começo a minha carreira em comunicação, marketing, principalmente planejamento estratégico, né? Eu moro hoje em Florianópolis, mas eu vim de São Paulo, vai fazer 26 anos aqui. Então
Lá eu trabalhei em empresas, né, como a Editora Abril, como a Natura, como a Fiat, nessa área de marketing, produto, planejamento. E quando eu fiz a mudança, né, de carreira, quando eu morei algum tempo na Austrália, e nesse período acabei modificando um pouquinho a minha trajetória profissional, né, buscando ir mais para a área de assistência social, ainda mais humana do que a área de comunicação. Eu voltei da Austrália, depois de 4 anos morando lá, trabalhando já numa área de sustentabilidade, né? Sempre na linha de responsabilidade social. É algo que me realiza muito. Então, na Engie, vai fazer 19 anos que eu estou na Engie. Eu comecei na área de comunicação, então muito com imprensa, marca, eventos, e fui migrando até que foi formada a diretoria de sustentabilidade, a área de responsabilidade social, e hoje eu sou responsável pela gestão dessas iniciativas de investimento social privado, né? Que nós chamamos que é tudo aquilo que é o S do ESG, e são todas essas atividades realizadas de uma forma voluntária pela companhia em todas as áreas que ela atua no Brasil. Então, hoje estamos falando de são 18 estados, cerca de 380 municípios no Brasil todo, onde focamos em atividades, em ações sociais, em programas na área da educação, geração de renda, cultura, né? Especialmente nessas áreas que eu estou comentando. Fazemos essa gestão da licença social para operar, né? Como dizemos, nos territórios onde a Engie está em todo o Brasil. Então, assim, essa é só uma introdução, né? Que legal. Tenho 53 anos, né? E eu acho que é um pouco isso. Que legal. 380 municípios é bastante coisa, hein? Para ficar de olho, né? Sim, nós estamos dá para dizer que nós estamos em praticamente todas as regiões do Brasil. Estamos em todas as regiões, mas praticamente, né, quase em todos os estados, né? Mas um grande número de municípios com culturas diversas. Então, desejos, expectativas, situações, né, questões sociais bastante diversas. Nossa. Então, é amplo. Hoje, de Florianópolis, nós temos essa gestão corporativa, né, Loriberto, da área social. De todo o país. De todo o país, É interessante que, assim, essa questão da diversidade, né, cultural dos municípios, a gente percebe aqui mesmo no nosso estado, né? A diferença que nós temos da região que é mais litoral pro vale e pro oeste, né? Então, eu imagino, assim, quem está um pouco mais distante, nordeste, norte, imagino que vocês também têm operação, onde as realidades são completamente diferentes das nossas, né? Então, isso também traz uma bagagem bem interessante, assim, né, para vocês, enquanto empresa, para você e tua equipe, olhar para tudo isso e encaixar isso dentro de uma política empresarial, né? Certamente, certamente. Que legal. Tu falastes de as linhas que vocês olham ali, né? A educação, a cultura, a geração de renda. Eu acho que fugiu uma que tu falou. Eu não sei se é do meio ambiente, justamente. Não, eu falei exatamente essas três que você anotou, né? Mas uma área que nós atuamos muito, ela é transversal a essas, também é parcerias. Né? Nós acreditamos muito no cooperativismo entre empresas e nas parcerias. Temos também programas de qualificação, né, mas isso está muito ligado à educação, e programa relacionado ao bem-estar social. Então, assim, eu diria que
eu elencaria 4 áreas bastante trabalhadas pela Engie nos últimos anos, né? Educação, geração de renda, bem-estar social e cultura, tendo parcerias como uma prática, e mais que uma prática, uma crença mesmo, né, de que só conseguimos alavancar os resultados na sociedade, nas comunidades onde atuamos, se tivermos em cooperação com outras empresas. Essa acho que é uma mensagem muito, muito forte, assim, né? Sozinho ninguém vai conseguir mudar realidades, né? Então, trabalhar as parcerias, elas realmente fortalecem cada um desses contextos onde vocês estão também, né? Bom, isso cabe uma pergunta também, que pelo que eu percebi, assim, a questão do investimento social, ela é estratégica para a empresa, né? Atuar de forma estratégica e não como um meio de apenas filantropia, né? É algo assim que vai muito além disso. Você vai tentando dar autonomia para os territórios onde vocês estão, né? E obviamente os projetos que são atendidos, né? Sim, o investimento social privado, digamos, na versão atual, né, do entendimento do que se trata, é alocação voluntária, então eu não estou falando de obrigatoriedades, de algo que seja compulsório, mas mais que isso, é esse entendimento das companhias de que você precisa ir além do gerar lucro, gerar empregos, né? A tua responsabilidade enquanto desenvolvimento sustentável para reduzir, né, administrar os impactos causados pelas operações, né? Você desenvolver aquela comunidade a ponto de transformar aquela vida, melhorar a qualidade de vida daquela comunidade, das pessoas que ali estão, especialmente do entorno dos nossos ativos. Então, eu estou falando de usinas fotovoltaicas, de usinas hidrelétricas, eólicas, linhas de transmissão, né? Então, como eu trabalho em harmonia, em consonância com esses meus vizinhos? Então, sim, tem um valor grande para a companhia, porque eu diria que não tem outro jeito, né, Loriberto? Não tem outra forma. A responsabilidade social, ela passa por você garantir que você tem um local, um relacionamento com aquela comunidade, que você... Uma gestão desses... Nós chamamos de gestão de stakeholders, né, na academia. Então, uma gestão desse público no sentido de relacionamento, de ouvi-lo, entender as expectativas, entender as reclamações, né, conseguir adressar esses planos que se fazem diante daquilo que eles esperam da companhia. Então, quando você fala, ai, nossa, são muitos municípios, sim, e muitas culturas, e muitos jeitos diferentes, né, de fazer as coisas. O Brasil, ele é gigante, né, ele tem, assim, esse tamanho que se difere muito de outros países no mundo todo. Eu acho que o segredo, uma das dicas, quando você tem tanta diferença, é você ouvir, é você realmente ter empatia, no sentido de podemos ter planos corporativos e gerais, mas é o pensar global, agir local, né? Então, assim, eu devo ter programas corporativos que atendam a estratégia da companhia. Né, estamos falando da Engie, que é um grupo, né, uma multinacional francesa, então que atua no mundo todo. Então, claro que nós temos estratégias de trabalho no mundo, mas mais do que qualquer coisa, eu acho que você precisa ser empático, chegar na comunidade e entender os desejos e características daquela comunidade, que vai ser diferente da do lado, com certeza. Essa fala eu também acho maravilhosa. Essa via de mão dupla que é construída, onde os dois lados
tem a oportunidade de conversar, de dialogar e encontrar o caminho que realmente vai entender, né? A gente está na consultoria, Luciane, já há muitos anos e sempre tem aquela questão que às vezes a instituição, uma OSC quer empurrar um projeto de qualquer jeito para a empresa, né? E também tem a experiência contrária, onde a empresa quer desenvolver alguma coisa, mas não perguntou com a comunidade se aquilo atende de fato a empresa, né? Então, ouvir essa fala tua, né, de que existe essa buscar entender qual é a realidade, né? Isso é muito... Eu fico emocionado aqui, na verdade, porque é muito bacana essa participação, né? E aí a gente entra também numa temática que diz respeito, assim, de que forma a ENGIE atua no apoio a projetos, né? Eu sei que vocês têm projetos próprios também, né? Que depois também quero que você fale um pouquinho, né, do projeto que vocês têm aí relacionado à campanha de imposto de renda, né? Que acho que agora tá bem no momento também, né? Sim. Mas de que forma vocês olham para essa questão do apoio, essa questão até de política de patrocínio? Como que a ENGIE trabalha essa questão? Se puderes discorrer um pouco a respeito. Com certeza. Nós temos, então, essa aderência à estratégia, né, global. Então, temos hoje constituídos, né, programas que chamamos de estruturantes, programas, Loriberto, programas próprios, né, que foram desenvolvidos na companhia, né, pela área de responsabilidade social e seus parceiros. Então, nesse sentido, esses programas, eles são corporativos, eles traçam um tom, né, um jeito que queremos fazer, vamos dizer assim, com ética, transparência, os valores, e nós vamos alinhar isso para o Brasil. O que ocorre? Você falou de dois movimentos, do ativo e do reativo. A gente trabalha em harmonia com os dois, ou seja, nós recebemos solicitações, então cerca de 2.500, 3.000 solicitações de patrocínios ativamente são administradas pela companhia e centralizadas, né, com uma governança, vamos dizer assim, inclusive com um sistema, com a questão toda de análise ética, análise de códigos como conflito de interesses, entre outros, né, e temos também a via de atender diante do que ouvimos, diante das expectativas, né, que identificamos nas comunidades, nós também conceituamos e idealizamos programas. Então, hoje temos o programa Mulheres do Nosso Bairro, que é voltado a gênero, empreendedorismo feminino, então, ou seja, geração de renda. Temos o programa de educação, temos a campanha de R, temos o programa Capacitar, que está muito ligado à educação para a lei de incentivo. Temos eu acho que eu já falei, não sei se eu já falei do programa de educação, não falei do de bem-estar social. Temos o programa de bem-estar social, temos o programa de implantação de centros de cultura também, programa de voluntariado. Todos esses programas, eles são um leque, né, de ações, de projetos que estão dentro, né, desses programas, vamos pensar assim, e que são oferecidos de uma forma geral para todos esses municípios onde nós atuamos. Fazemos isso de que forma? Por meio de recursos incentivados e recursos próprios. Então, assim, é muita coisa nessa resposta, né? Então, eu vou tentar trazer alguns pontos aqui, você, né, detalha melhor. A questão do investimento direto é um investimento direto da companhia nessa área social, né? E lembra que não relacionado a um licenciamento, a uma obrigatoriedade legal. O recurso incentivado, hoje na ENGIE, quem administra esse recurso é a área de responsabilidade social, por entendermos que devemos deixar na sociedade reverter, né, parte do imposto pago. Então, eu acho que o conceito principal é esse. Então, hoje temos uma meta, até um indicador estratégico, né, da companhia,
de investir 100% do que pode ser investido em termos de imposto de renda federal para as comunidades. Então, isso significa 10% ao todo, porque eu estou falando de 4% de lei da cultura, 1% de lei do esporte, 1% de lei da reciclagem. Na verdade, os dois juntos daria 2%, então eu poderia também usar 1,5% de lei do esporte, meio da reciclagem, né? 1% do fundo da infância, 1% do fundo dos idosos, 1% de Pronon e 1% de Pronas, né? Isso tudo daria os 100%, os 10%. Então, a gente usa esses recursos para projetos incentivados, e essa gestão também é feita aqui na área de responsabilidade social. E esses projetos, claro, eles têm que ter alguns critérios de avaliação. Exatamente. Passa. Então, traz um pouquinho para nós, Luciane, como é que é esse processo? Como é que, assim, o Loriberto está com um projeto aqui hoje, né? Como que eu faço para encaminhar isso para a ENGIE, para submetê-lo para uma análise? Nós temos um sistema onde nós chamamos essa pessoa de proponente. O proponente de projetos nos procura. Às vezes, o projeto está muito fora do nosso foco, né? E aí a gente já informa que não é esse o foco de atuação. Mas, no geral, até para fazer para informá-lo dessa análise, eu preciso avaliar, né, o projeto. Então, eu preciso ter mais informações. Nós temos editais abertos, então, numa plataforma que se chama Prosas. Então, qual vai ser a atitude? Eu vou falar, Loriberto, vamos gerar para você um link de acesso, um edital. Você vai cadastrar. Então, esse edital tem a ver ou com a sua região, então, se você está lá no Nordeste, numa usina, é um edital específico. Tem a ver com a fonte de recursos, se é incentivado, se é direto. Você vai cadastrar, vão haver algumas análises, então, talvez as pessoas não enxerguem muito, mas a gente tem muitas normativas que estão por trás de todo esse processo de governança do capital, né, social. Então, existe uma norma, existe um procedimento a seguir, né? Existem restrições, então temos sim na norma restrições de apoio e a doações e patrocínios específicas, né? Mas no geral você vai cadastrar e dependendo se você está numa regional, ou se esse projeto vai se relacionar no escritório, vamos dizer, na sede que temos em Florianópolis, ou na sede do Rio de Janeiro, então a gente tem 2 escritórios corporativos hoje, né? Nós vamos avaliar diante de um fluxo de aprovação. Então, pense que eu tenho por trás todo um fluxo de um grupo de pessoas que avalia, a avaliação nunca é feita por uma pessoa só, né, um profissional somente. Eu vou verificar várias questões. Nós temos algo que a gente chama de scorecard. Então, ao preencher o projeto, você já vai preencher e vai responder a perguntas que para a gente são importantes, desde assim, qual a justificativa do projeto existir, quem que ele beneficia, qual a idade do beneficiado, conte um pouco mais qual é o objetivo, como que você vai prestar contas, né? E fora isso, você também vai me dizer se ele atende ODSs, quantos ODSs, né? E quando formos avaliar, nós temos algo que é o scorecard, que nós devemos fazer uma análise qualitativa, ou seja, nossa, muito legal o projeto do Loriberto, nossa, muito emocionante, eu acho que ele vai atender muitas crianças, né? Oh, muito obrigado. Essa escola vai ficar muito feliz. Mas não é só análise quali, eu faço também uma análise quanti, que é analisar, vamos dizer, um pool de perguntas, onde vou dar um exemplo, com pesos. Então, eu vou analisar, esse projeto, ele é replicável? Esse projeto tem características sustentáveis? Ele vai realmente beneficiar comunidades vulneráveis? Então, são perguntas que vêm de encontro com aquela estratégia nossa, né, daquilo que queremos na área de sustentabilidade,
nesse eixo social. Entendi. E aí, a partir daí, eu tenho, então, uma ideia do projeto, eu vou avaliar, e diante de outros fatores, como será que tem um orçamento, né? Eu acho que é isso. Existe uma análise cooperativa, conjunta, né? Eu não vou ter em nenhuma situação onde é uma análise de uma pessoa única. Existe um grupo hoje de especialistas avaliando e olhando. Então, nós estamos falando de muitos projetos, né? E de uma necessidade de profissionalismo. Então, eu não tenho a possibilidade hoje, por exemplo, de receber um projeto por e-mail, para você entender. Ou no papel. Ou se eu receber por e-mail, porque eu vou receber, ou receber pessoalmente, eu tenho que mesmo assim fazer todo o processo nessa plataforma. Primeira atitude que a gente faz é uma diligência ética. Então, nós temos diligências éticas externas, inclusive, antes de começar a pensar na possibilidade de analisar aquela proposta. Que legal. É importante porque, vamos lá, a gente que também ajuda a escrever projeto, né, ele tem que se sustentar em pé, né? E às vezes eu costumo assim, ajudar a um proponente que tem uma ideia maravilhosa, mas quer resolver muita coisa. Mas para resolver tantas coisas, tem uma série de passos que ele precisa fazer e não vai conseguir fazer. Então a gente já procura cortar um pouquinho para deixar ele executável, né? E aí o legal é que tu falas assim, quando vocês fazem já perguntas, vocês já vão fazendo os filtros também para ver se ele vai se sustentar adiante, né? E claro, tem a questão de orçamento também, né, Luciane? Com certeza. Um orçamento muito elevado, né? Você vai fazer um cálculo também se aquilo está dentro de uma realidade adequada, né? Se comporta ou não, né? Porque eu já vi vários projetos assim que o valor é tão baixo que a gente pergunta, mas vem cá, tem certeza que dá para fazer, né? Como também o inverso, né? Projetos que têm um orçamento gigantesco e assim, tá, mas precisa tudo isso, né? É quase aquela brincadeira de um monte de cacique para pouco índio, né? Muita gente querendo receber e o resultado final é pífio, né? Então, isso eu imagino também que vocês colocam um olhar dessa coerência, né? No orçamento que lhes é apresentado nos projetos, né? Nós temos posteriormente, inclusive, temos uma mensuração de resultados, né? Daquele apoio, daquele patrocínio. Dividimos hoje em dois conceitos, alcance e impacto. Então, algo que nós queremos ver, muitas vezes, é o alcance do projeto. E aí eu vou dar um exemplo aqui da diferenciação que a gente faz sobre alcance e impacto. Porque alcance para a gente eu vou beneficiar 100 crianças naquela escola X. E já o impacto, eu vou falar, não, o Antônio e a Maria são duas crianças que tiveram as notas melhoradas de ano para ano por causa do projeto. E eu tenho aqui evidências que houve um impacto positivo. Claro que eu escolhi um impacto quantitativo, né, mensurável, mas eu também tenho impactos que são qualitativos, ou seja, eu posso falar, não, a Maria estava num estado de depressão e ela saiu da depressão por causa do projeto, e isso é impacto, né, na qualidade de vida daquela criança. Então, assim, a gente tem sim uma preocupação com isso que você falou, e até no sentido, quando a gente fala de valores, Roberto, voltando, né, a pergunta, nós temos uma média de apoio a um projeto de em torno de 30% daquele projeto. Nós não achamos que é sustentável eu apoiar sempre a totalidade do projeto. Aí eu vou fazer 100%. Porque se no ano que vem eu não puder mais apoiar, aquele projeto acabou, né? Então, assim, também tem a ver com a sustentabilidade. Então, nós gostamos muito
de apoiar projetos com outras empresas. Então, existia algo no passado, eu já estou há um tempinho nessa área, né? Então, eu ouvia muito, hoje menos, mas os proponentes falaram, não, eu fiz esse projeto para a Engie, né? Ele é 1,5 milhão, ele é para a Engie. Mas, assim, não existe esse interesse da Engie em ser a única apoiadora, né, de um projeto. Até porque isso não é saudável. A gente precisa ter outras empresas, né, outros apoiadores, para que a gente possa, inclusive, ter equilíbrio. Né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante de mencionar. Com certeza. E tem a ver com uma fala tua inicial também, de trabalhar de forma cooperativa, né? Trazer mais empresas para esse contexto, para essa conversa. Isso. Né? Eu sou totalmente favorável e às vezes a gente submete projetos e a pessoa, será que eles vão aportar tudo? Eu disse, olha, difícil. Então vamos partir aqui de um 50% de pedido e daí vamos ver o que é aprovado, né? Não especificamente o caso Engie, mas no geral nos editais que a gente ajuda nas submissões, a gente trabalha com a média de 50%. A gente pede um pouquinho mais para ganhar, ficar nesses de 20% a 30% a gente conseguir buscar então, né? E acho extremamente oportuno essa tua fala, porque de fato tem proponente que acha que não, a empresa ela é obrigada a nos ajudar. E não, né? Existe todo esse critério, né? E dentro disso, Luciano, eu queria te perguntar também o seguinte, quem pode apresentar projetos para vocês? Somente organizações da sociedade civil ou alguma empresa que tenha projeto cultural, por exemplo, ou ainda algum movimento que se organizou, sei lá, moradores ou algum coletivo, eles também podem submeter ou aí existe um critério um pouco mais rígido com relação à apresentação de projetos? Eu acho que todas essas alternativas que você falou, né, mas especialmente organizações da sociedade civil, né, nós temos, eu até tinha comentado isso rapidamente antes, temos algumas restrições, como doações a pessoas físicas, diretamente, mas até nisso a gente tem exceções que, por exemplo, a Lei Rouanet, né, a Lei da Cultura, ela permite que uma pessoa física tenha um projeto incentivado, né? Então, no caso da Lei Rouanet, se eu aprovar um projeto de uma pessoa física, nós fazemos uma doação, mas aí é diferente, porque a gente está falando de doações incentivadas. As doações diretas, nós temos algumas restrições a órgãos públicos, a pessoas físicas, né? Então, e no caso de pessoa jurídica em geral, que seja um órgão público, então, assim, prefeituras, nós não fazemos doação direta para essas instituições. Nós fazemos doações em materiais. Então, vou dar um exemplo, na época da pandemia, nós doamos muitas máscaras, doamos muitos utensílios, né, hospitalares, né, bastante produtos, vamos dizer, que estavam muito relacionados ao combate ali, a apoio à questão do Covid. Então, nós, sim, também apoiamos, por exemplo, um projeto de uma empresa, às vezes você tem uma empresa de eventos que tem um patrocínio, né, que tem um projeto e vem nos pedir um patrocínio, uma agência de publicidade, um ente comercial também. O que acontece aqui na Engie é que nós temos uma divisão de análise. A área que eu sou gestora, ela foca nos projetos com cunho social. Então, nosso objetivo é de inclusão social. Projetos que tenham objetivos mais comerciais, ou marketing, ou institucionais, né, sem nenhum tipo de contrapartida, às vezes não tem, né, contrapartida social, eles são avaliados por uma outra área. Seguem muito, de uma forma parecida, um fluxo conforme o que eu falei, tá? Mas eles são analisados pela área de comunicação e pela área de marketing. Entendi. Legal, então isso também
acaba por vezes sendo dúvida, porque tem muitas empresas que fazem a restrição apenas organizações e não tem abertura, né? Então, ok. Uma outra pergunta que acabou me ocorrendo agora, se tu tiveres a resposta também. Para o esporte, por exemplo, né? Nós temos no âmbito da lei de incentivo federal 3 grandes formas de você apresentar os projetos, né? Que é o educacional, tem outro nome hoje, mas segue a mesma linha do educacional, outro de participação, e tem também de rendimento. Existe alguma restrição quanto ao envio, por exemplo, dos projetos de rendimento para vocês? Vocês têm alguma restrição, se tiveres a resposta? Nós temos poucos exemplos de apoio ao rendimento, porque nós buscamos mais projetos relacionados à inclusão social por meio do esporte, e não nos atrelamos, a gente tem algumas restrições que são gerais, mas eu vou trazê-las aqui porque elas já acabam ajudando a explicar, né, como é a nossa atuação no esporte. Nós não apoiamos, nós não somos partidários, ou seja, então nós não apoiamos nessa área da questão política, né, nenhum partido, diretamente alguma iniciativa relacionada a isso, mas também nada relacionado diretamente à religião, qualquer que seja ela, apesar de apoiarmos ações realizadas por institutos religiosos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma associação, um local evangélico, espírita, católico, uma igreja, realiza uma ação que vai ser voltada para a comunidade e vai beneficiar de uma forma, né, sem restringir a comunidade e não os fiéis daquela. Isso a gente analisa e apoia muitas ações dessa forma. O que não apoiamos é algo muito relacionado à prática da religião daquele, né, da mesma forma que partidos, né? Atendimento ao público interno, isso está fora. Nesse sentido, a gente chega no rendimento. Eu estou contando essa parte para chegar no rendimento. No caso do rendimento, nós evitamos e não apoiamos, por exemplo, clubes específicos. Então, vamos falar assim do futebol. Se eu apoiar o Figueirense, eu vou apoiar o Avaí. Mas eu atuo no Brasil todo, então eu tenho que apoiar o Flamengo, eu tenho que apoiar o Vasco, eu tenho que apoiar Palmeiras, eu tenho que apoiar São Paulo, Corinthians. Então, a gente não apoia profissionais da área do esporte nesse contexto de clubes. Mas temos exemplos de apoiar rendimento baseados em projetos que são de inclusão social, que a base é a inclusão social, são projetos que nasceram de uma base de vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo, porque é um patrocínio de muito tempo, que é o Leoas da Serra, o futsal. Sim. Então a gente apoia o futsal em 2 frentes hoje lá em Lages, né? A gente apoia as meninas, as moças, para poder realmente realizar, então, a parte de rendimento, de sobrevivência, né, desse clube, desses treinamentos delas, mas também apoiamos a Escolinha das Leoas da Serra, que são mais de 400 crianças que diariamente são via lei do esporte, né, então, assim, e essa parte do rendimento acaba sendo em função de ser um projeto extremamente que vem de, eu não sei o quanto você conhece, Roberto, Leoas da Serra, né, é um projeto Conheço, acompanho já. Ele nasce de um projeto social. Né? Bacana, legal. Ô, Luciane, bom, beleza. A instituição recebeu apoio da ENGIE. Está liberado para ela fazer o que ela quer, ou a ENGIE espera sempre um retorno em termos de prestação de contas, de comunicação do projeto? Como é feito esse acompanhamento de vocês depois que é realizado o apoio para o projeto? A gente, certamente, nós solicitamos uma prestação de contas. Isso acontece de diversas maneiras, né? Primeiro porque no momento que é registrado no sistema o projeto, ali ela já se compromete a uma entrega.
Então, nós vamos depois nós temos os ciclos, né, de mensuração de resultados, ela vai receber e vai precisar preencher relatórios, né, eu falei que eu ia beneficiar 100 crianças em Blumenau, eu beneficiei 30 em Joinville, e por quê, né, ou eu beneficiei 150 e foi muito a mais, aqui tem uma foto, aqui tem um registro do professor, aqui, então eu vou ter esse momento, e tudo isso sistematizado, tá, Loriberto? Então eu tenho isso sistematizado nesse bloco de monitoramento de resultados, onde ela também vai nos enviar resultados e a gente vai acompanhar, né? Assim como a gente acompanha as contrapartidas, porque quando eu me comprometo a realizar algo e eu estou recebendo recurso, eu me comprometi também a dar uma contrapartida para a companhia, então eu preciso também avaliar isso. No caso dos recursos incentivados, essa questão ainda é mais, ainda mais estruturada, porque quando você fala de um recurso incentivado, você fala que você, enquanto OSC, é responsável publicamente por aquele imposto, por administrar aquele imposto. Então, se você utilizar de uma forma errônea, e o Ministério da Cultura, do Esporte, entender que a tua prestação de contas foi diligenciada e não está de acordo, você vai responder por aquilo. Você vai ter que devolver aquela verba, porque a gente está falando, no caso de recursos incentivados, de uma verba pública. Né? Exato. Então, sim, fazemos monitoramento. Tem projetos como a implantação dos centros de cultura, que hoje são 7 em funcionamento, 3 em obra, que nesse caso nós temos empresas contratadas, terceiros, que inclusive nos apoiam nesse monitoramento, em loco, né? Porque aí eu estou falando de projetos, e às vezes não é só o valor que você investiu, não, porque uma questão relacionada, por exemplo, a um desvio, a uma imagem que não está legal, a forma como aquele proponente fez, eu costumo dizer que tanto faz, né? Se você doou R$1.000 ou 1 milhão. Se for para dar uma questão ética ali, os dois casos vão ter que ser, né? Vamos dizer, os dois casos são importantes e são valorizados. Legal. Vamos lá, o Loriberto mandou o projeto, recebeu o aporte, estou atendendo as crianças, né? Assim como você disse, estou fazendo de forma adequada. Isso para mim vai ser uma garantia de continuidade para um segundo ano, um terceiro ano. Como a ENGIE trata essa questão de continuidade em projetos? Se há a garantia do apoio ou eu entro de novo na fila como todos os demais proponentes? Não há garantia de apoio, as análises são anuais, né, num ciclo anual. Então, você vai precisar entrar novamente, né, vamos dizer, cadastrar novamente no novo ciclo, assim que muda o exercício, e nós vamos avaliar novamente. O que vai acontecer é que, claro, se você está prestando como tudo, né, se você fez uma boa entrega, se nós entendemos que isso está muito em consonância com os nossos valores, com aquilo que nós buscamos, a gente... E aí, numa análise de temos o recurso novamente, lembra que eu, inclusive, comentei, por isso que é tão importante você ter outros parceiros, porque senão você fica muito dependente, então, daquela empresa, e a empresa tem o seu ciclo de análise. Os recursos incentivados, eles são uma projeção anual e acabou, virou 31 de dezembro, ele mudou. Então, ou seja, eu não posso garantir num ano antes a projeção tributária que eu vou ter no outro ano. Então, o que vai acontecer é que você vai ter uma validação maior por ser um projeto. Então, o que eu posso te dizer é que na nossa cultura, nós gostamos muito de ter projetos por longo tempo, né? Quando apoiamos algum, temos uma história.
uma constância, ou seja, mais qualidade, menos quantidade. Sim. Então, temos projetos que tem, eu acho que já está 19º ano de patrocínio, né? Um que me ocorreu agora. Projetos de décadas, assim, praticamente, sabe? Quase 2 décadas. E que todo ano nós estamos apoiando. Legal. Isso é importante, né? Eu ouço muitas vezes de algumas entidades que receberam, também não é o caso específico da Engie, mas assim, recebem de alguma empresa por 2 anos, 3 anos, acham que aquilo agora, beleza, todo ano vai se repetir e acabam se acomodando, né? Não correndo atrás de outras parcerias ou mesmo, de certa forma, descuidando dessa relação para mandar os seus relatórios, manter um relacionamento com a empresa patrocinadora, né? E essa fala ela é importante, né? Eu costumo também dizer assim, gente, o resultado passado não garante futuro, então assim, vamos correr atrás, né? Não adianta se acomodar. E diante disso, assim, né? Qual é o canal ou os canais que os proponentes podem sempre ter acesso com a Engie? É também via plataforma, ou existe um WhatsApp de contato, ou via rede social? Como que pode ter essa interação, digamos, mais ativa com a Engie hoje? Tem algum canal relacionado a isso? A plataforma, ela é muito menos interativa, né? Então, porque você cadastra, ela é muito mais um repositório das informações daquele teu projeto, né? Eu entendo que o e-mail e, pessoalmente, reuniões virtuais essas 3 formas ainda são os melhores meios de contato, tá? Bem menos o WhatsApp para esse tipo de relação. Nós buscamos tentar, né, manter via e-mail, via agendar uma reunião para conversar sobre isso, né? Então, muita reunião virtual e, em alguns momentos, sim, reuniões presenciais. Eu acho que são esses 3 canais. E a Luciane tem só 8 horas de expediente diário, né? Então não adianta. Nós temos uma equipe hoje, então, assim, que se divide muitas vezes em temáticas e regiões, né? Então, às vezes, você, não, esse projeto é de saúde. Eu tenho uma coordenação que vai tratar mais especificamente dele. Ah, não, é de saúde mental na área da educação. É outra coordenação. Ou não, é na região do Nordeste, né? Na nossa regional de ativos do Nordeste. Então, também tem um analista que vai estar mais à frente. Mas, de qualquer forma, hoje, pela governança e pela delicadeza, né? A área, o nome responsabilidade social já vem na própria área, né? Ou seja, então, assim, pela responsabilidade da tarefa, hoje qualquer patrocínio ou doação tem que passar obrigatoriamente a instância final, né? Acaba passando por mim ou sobe, no mínimo por mim, e sobe mais um degrau em alguns casos, né? Como diretoria e às vezes até chega no próprio CEO. Que legal. Nesses anos todos, né, que você trabalha aí em conexão com o terceiro setor, que aprendizados assim você poderia compartilhar conosco, assim, você, Luciane, e também a Engie na relação com as entidades? Eu acho que a Engie, uma relação de muita seriedade, né? Então, nós temos um estilo de constância, né? De regularidade, então, e de confiança. Ou seja, são sempre relações de muita confiança. Agora, a questão ética é fator de tolerância zero para a companhia, assim como a questão da segurança. Então, esses 2 itens que eu te falei, segurança e ética,
estão muito na base de tudo aquilo que fazemos enquanto companhia, né? Então, realmente, cuidamos disso. E aí, em ética, eu tenho todos vários capítulos relacionados à fraude, combate ao conflito de interesses, né? A questão de às vezes, você analisar um apoio para uma pessoa politicamente exposta, né? Essa relação com órgãos públicos. Então, isso eu acho que é muito o nosso jeito, né? Então, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer tudo o que fazemos sem ter essa ética e sem estarmos seguros, com segurança. E aí uma outra base que temos hoje muito na área social, e que vem daquilo que ouvimos das comunidades, é a saúde mental, né? Então, assim, a gente precisa fazer tudo isso tendo, primeiro, um cuidado com a nossa saúde, né, mental. Então, a empresa tem muito essa preocupação, né, da questão da saúde mental. Isso está até dentro do bloco de saúde e segurança, né, quando a gente fala sobre saúde e segurança. E aí eu deixo isso da ética, saúde e segurança. Eu, enquanto, né, pessoa física, primeiro eu acho que a gente se confunde muito com os preceitos e os valores da própria empresa, né, porque senão nós precisamos estar em consonância, né? Eu acho que o que a pessoa física da área social traz e deve trazer é trazer o propósito, trazer o desejo, trazer essa energia, a intensidade do ser humano. Então eu venho muito com algo onde eu consigo entender todo dia, né, que meu propósito precisa conversar com o propósito da companhia e que o meu propósito tem muito a ver com a melhoria das pessoas, da qualidade de vida das pessoas. Então, eu, pessoa física, eu acho que que eu tô nessa área de agradecimento, né, já que a gente está falando de gratidão no começo também, por estar numa empresa onde me permite praticar, né, o meu propósito, atender aquilo que é meu propósito individual, de vida, vamos dizer assim. Que legal. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final também do nosso episódio. Vou agradecer agora, mas depois eu vou agradecer de novo esse espaço também que você tem aí na agenda para nos atender, né, Luciane? E a gente tem um combinado que é uma palavra-chave. E eu queria pedir que você revelasse ela para quem nos acompanhou até aqui. Qual será a palavra-chave para concorrer a um brinde aqui do podcast? Tem tantas, né, Loriberto? É um desafio. Mas a palavra que me ocorre, enquanto palavra, é vontade. Ótimo. Porque ela pode mudar, ela pode fazer tudo mudar. Então, assim, é a palavra que eu escolho hoje. Ela pode determinar, né, às vezes o teu dia, a forma como você conduz tudo que a gente faz, né? Assim, no dia a dia. Então, vontade. Maravilha, maravilha. Muito bom, com certeza. Quem acompanhou até aqui, deixa registrado aqui para depois concorrer, tá? Luciane, não pode divulgar isso internamente, tá? Tá bom, prometo. Mas não tem problema. Se a turma quiser também participar, pode ficar super à vontade, né? A gente faz questão de dar um pulo até Florianópolis para fazer a entrega, caso seja alguém daí que seja o sorteado, tá? Bom, indo para esse final aqui agora, eu ia te pedir assim, Luciane, para você deixar uma mensagem, tanto para os gestor de projeto, os proponentes, enfim, pessoas que têm interesse nessa área de sustentabilidade, que querem atuar com ESG. Que mensagem tu deixaria para quem está aí começando, ou já está há um tempo, ou, enfim, está na linha de frente aí nos projetos aí para
para seguir com essa palavra-chave que a gente revelou há pouco, né? O que a Luciane deixaria de mensagem para nós? Nós falamos hoje aqui muito de processo, fluxo, normativas, né? Dá até para dizer que a gente falou de muita burocracia também, que é necessário, né? O cuidado que eu tenho que ter nessa governança, né, do investimento social privado. Mas muito além disso, e muito além de você ter um projeto com que academicamente você estudou, você sabe como escrever um objetivo, você sabe como colocar uma justificativa, você tem, né, vamos dizer, possibilidades técnicas para fazer isso. Muito além disso, o recado que eu quero deixar que é o que vende no sentido de o que atrai para mim, né, enquanto minha trajetória aqui na Engie, e o que chama atenção é o propósito do que você está fazendo explicitado. Então, assim, ter um sonho, acreditar nele, entender que é possível sim, né, você mudar a realidade, apesar de, né, a gente não falou sobre isso aqui, mas apesar de os problemas sociais estarem tão complexos, tão fora do nosso controle, então você acreditar que você, pessoa, indivíduo, fisicamente, na organização que você está, ou no mundo que você se encontra, internamente você pode fazer a diferença, se esse teu projeto está relacionado a algo maior, algo que te toca, algo que te emociona, é isso que vai chamar a atenção de um patrocinador, né? No meu entendimento. Então, assim, claro que é importante você escrever um e-mail bem escrito, você ter uma postura, né, de respeito, né, àquela companhia que você está solicitando recurso, né, voluntário da companhia, mas muito além disso, não perca o teu propósito e tenha certeza que aquele teu projeto, ele não vai se transformar e mudar muito o conceito inicial para atender a uma organização muitas vezes. Porque muitas vezes a gente acaba, né, ajustando tanto que ele não é mais aquilo que a gente tinha desejo no início, no princípio de fazer. Então, eu não sei se ficou claro aqui a minha dica, mas é que eu acho que é isso, ainda, para mim, ainda é o brilho nos olhos, é a forma como você fala, né? É a tua persistência. Então, assim, nos chama muita atenção, muitas vezes, alguém que é persistente, que insiste, sempre, claro, uma base educada, né, de respeito, né? E isso chama atenção. Chama atenção a pessoa saber o que ela está querendo. Vender o seu sonho, né? Isso. Claro que um sonho é possível de ser executado, né? Porque às vezes às vezes não dá. Luciane, muito obrigado, tá? De novo pela tua disponibilidade, por esse bate-papo. É uma série especial que a gente está produzindo com o Instituto Amigo do Leão. Estamos trazendo empresas para falar sobre a política de investimento social de cada uma, com as suas particularidades e características. Foi muito bom a gente conhecer agora também da Engie, como a Engie olha para os projetos, como ela atua nessa área. Quero te agradecer demais por conta disso, tá? Ao Alexandre, que está nos bastidores aí também acompanhando, ao Pedro aqui no estúdio, que está conduzindo essa gravação, tá? E, enfim, a gente vai se conversar provavelmente daqui a pouco novamente, né? E, enfim, obrigado mais uma vez, tá? Nós que agradecemos a oportunidade sempre de estar falando desse tema tão importante, né, para a Engie. Legal. Para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever nos canais. Aliás, Engie, como que a gente encontra a Engie nas redes sociais?
Instagram? Enge Brasil. Enge Brasil. Então tá fácil, só pesquisar lá. Siga também para acompanhar tudo aquilo que a empresa está desenvolvendo, não só na área social, né, Luciane, mas também para conhecer todo o escopo de atividades que a empresa tem. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.